Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à resenha, ok? Coletivo de autores, metodologia do ensino e educação física. Por essas considerações, podemos dizer que os temas da cultura corporal tratados na escola expressam sentidos e significados, onde se interpenetram dialeticamente. A intencionalidade, objetivos do homem e as intenções e objetivos da sociedade. Trata-se desse sentido significados que abrangem a compreensão das relações da interdependências, que também podemos colocar independências ou dependências nos níveis de aprendizado, segundo Rabelo, 1998, que jogo, esporte, ginástica, dança e outros temas que venham a compor um programa de educação física, que tem com os grandes problemas sociopolíticos atuais, como ecologia, como eu citei ali o Pádua, né? Pádua tem um lago, Lago Lagoa, é o sobrenome, ok? Que fala o que é ecologia. Depois eu vou colocar em destaque aí o que é ecologia. Coloca um autor que de percussão, não coloco nem repercussão, percussão que vai lembrarmos da linguagem acústica e dos barulhos do dia a dia diário, ligado a meios urbanos ou rurais, entre o silêncio e a sua diplomacia, entre os seus manejos grandiosos, dizer o que é bom, o que é ruim, diante da face da mídia e os meios de comunicação. Então a ecologia está ligada a papéis sexuais, papéis sociais. Esse papismo coloca a saúde pública, relações sociais do trabalho, que eu falei, aonde há um trabalho, há um deslocamento. Aí fica essa perplexidade entre o tempo e a sua utopia, entre o tempo, a sua etimologia, entre o tempo que vai relacionar os campos ontológicos. Ontológicos, vamos entender sobre estudos ligados à percepção históricas arcaicas, modernas e pós-modernas. Por isso que a antologia, alguns colocam em campo viável diante de fatores, mas ontologia, você vai ter uma autopercepção ligada a si mesmo nos seus planos interrogativos. No grego, latim e outros patamares ligados ao preconceito gramatical, ligado ao próprio português que nós temos. Os preconceitos sociais, raciais, a deficiência que passa por meio dessas travessias diante da teoria e a prática da nossa vida, que é a ontologia e a própria velhice, nesse intercâmbio de perspectiva e expectativa de vida, ok? Então a distribuição do solo urbano, distribuição da renda, dívida externa e outros, a reflexão sobre esses problemas é necessário se existe a pretensão de possibilitar ao aluno da escola pública ou cliente entender a realidade social, interpretando, embora quando eu falo de clientela, eu falo um tipo de assistencialismo, que aonde que não tem assistencialismo? Então, tem que haver uma assistência, tem que haver um instrutor, um mentor, mas darmos tanta assistência nos perpetua um campo de teorias funcionalistas, popalistas, labialistas, ou seja, quando falamos de etimologia, falamos de linguagem, né? Falamos de estudos ligados à própria linguagem. Então, quando falamos de linguagem, falamos de cultura. Quando falamos de cultura, falamos de localidade que relaciona a sociedade, que tem pessoas nos seus manejos de expressar, não verbalmente ou verbalmente. Por isso que o corpo fala, o corpo falado e o corpo que há de ser falado a cada dia, entre o interesse de classe social, e isso quer dizer que cabe à escola promover a apreensão da prática social, o aprender, absorver, ok? Portanto, os conteúdos devem ser buscados dentro dela, da realidade onde está a escola e a família e escola, que entre esses fatos há uma luta, um MMA muito grande entre esses tratados de grandes problemas. Aonde tem um problema, é lógico, tem uma crise. Aonde tem uma crise vai haver um despertar. Esse despertar vai colocar encontros relacionados a vários panoramas e abordagens que nós podemos colocar entre enigmas, entre abordagem
ou metodologia é melhor ou pior? Qual das duas? É lógico que em campos de português ou de fonemas e ordens alfabéticas, nós podemos usar alguns termos ligados ao rock nacional. Por que não? Ha, ha, hu, ha, ha, hu. Então, ó, ha, ré, ri, ro, ru. Rualização. Ha, ha, hu, rualização. Aí vamos entender o livro da Maria Estela Graziani. Ha, ha, rualização. Pedagogia social de rua. Nós aprendemos lá, lé, li, lo, lu, né? Lu. Então vamos lá. Luteína, que está ligada à percepção proteica. E lá, lazer, e outros lapsos relacionados aos panoramas importantes à alfabetização. A alfabetização é uma metodologia. Então, se a alfabetização é metodologia, qual é o tipo de abordagem? Será que é construtivista? Se é mecânica ou construtivista, está aprendendo algo importante. Agora, quando não está aprendendo, está memorizando, fica difícil. Porque, além de que nós temos que ver que há um aparelho conveniente, há propostas de conteúdos, há um ponto de vista, então já aprendeu algum tipo de coisa. E essa coisa vai se mudando a cada dia. Se chama adaptação, assimilação. Entre o sujeito ocorre a acomodação, e entre o sujeito ocorre a assimilação. Então, aí o sujeito, realidade, potencial, proximal. Então, a percepção do aluno, a percepção deve ser orientada para um determinado conteúdo, que ele apresente a necessidade de solução de um problema, nele implícito, que está internamente, que vai despertar. Primeiro vem o quê? As motivações, os obstáculos que ocorrem na vida, né, os campos externos, que vai haver essas inquietações para tentar resolver. Por exemplo, organizar atividades de lazer nas áreas verdes, áreas brancas. A teoria geostática, que fala geostática, coloca um nome aí interessante. Eu vejo lá geostática, que é você só ver verde, igual um predador, aquele filme O Predador. É lógico que os verdes, os que enxergam diferentes, são muitas vezes como o rei Arthur, que alguns historiadores falam que ele fez parte da civilização de celtas, os celtas, que eram grandes sonhadores, alguns falam, né, mas gostavam de treinar. Eis a questão, o treinamento nos ajuda a aumentar esse paladar e essa consciência corporal. Às vezes a pessoa pode colocar um tipo de advérbio, ou adjunto, ou maneiras documentais relacionadas ao seu próprio filho, a própria minha pessoa. Vamos treinar, ser constante, nem que seja no lazer, ou no ócio, ou no dia de trabalho, ou seja, na consciência moral, na sua consciência moral e na sua consciência social. Vamos lá? As atividades escolhidas, ou seja, os campos de maneiras de relacionar. Eu estava vendo tempos agora, falando sobre colônia de férias, acampamento. Eu lembro que nós colocávamos o nome recreadores ou psicomotores. E numa questão ali na TV Record, né, que o Tom Cavalcante, aí ele perguntou, né, que mexe na discussão. Lazer, tempo livre, eu falei, nós, recreadores na época, os estudiosos do lazer. Aí colocaram excursionismo. Excursão, é o excursionista, faz excursão, o excursionista que orienta, o excursionista que relaciona. Nossa, que palavrão difícil, melhor colocar recreador. Ou seja, muitas vezes que dentro, lógico, tem que ter o excursionista e tem que ter um recreador dentro de um ônibus para chegar lá e para animar a galera, os campos de animadores culturais, que relacionam alguns conteúdos e a sua necessidade. Ok? Entre essa solução que venha nos colocar caminhadas recreativas, como eu já falei, natação e outros patamares que venha aprimorar o tempo, aperfeiçoar o tempo, ancorar o tempo, angustiar o tempo. Aí nós colocamos diante do que nós sabemos, constatar, interpretar e compreender o que você acha. Primeira, segunda, terceira pessoa,
busca estudar sua linguagem e ciência.